Neste mês de junho, o Banco do Brasil apresenta, no programa Rodas de Leitura, o médico cancerologista e escritor Drauzio Varela, que lerá trechos de Estação Carandiru, livro ganhador do Prêmio Jabuti como livro não ficção em 1999, que está sendo transformado em filme pelo diretor Hector Babenco. O autor narra sua experiência como voluntário em prevenção à AIDS na enfermaria do até então maior presídio da América Latina. O livro lançou luzes sobre o cotidiano de violência de presos e funcionários, famoso por suas fugas e rebeliões. Lá, Drauzio conheceu muitas pessoas e todas seguiam um rígido código penal não escrito, criado pela própria população carcerária. Contrariá-lo poderia equivaler à morte. Com um refinado senso de humor, mas sem perder a seriedade, Estação Carandiru fala dessas pessoas e das formas que encontram de viver, mesmo quando descreve as mais dramáticas situações, captando de seus personagens sempre algum sentimento de conformismo, esperança ou solidariedade. No dia 2 de julho, o Centro Cultural Banco do Brasil trará nas rodas de leitura a poeta e atriz Elisa Lucinda. Desejamos a todos um ótimo programa. Boa noite, então estamos aqui para essa roda de leitura com o Drauzio Varela. É quase um feito poder trazer o Drauzio para essa roda de leitura. Já tem alguns anos, eu liguei para ele, ele falou: Suzana, não posso sair de São Paulo. As rodas eram no Rio nessa época. Ele: não posso sair de São Paulo, eu tenho meus pacientes, como é que eu vou fazer e tal. E agora o Banco do Brasil, o Centro Cultural, convida para ele fazer uma viagem para o Rio, São Paulo, Brasília. Aí a gente conversou sobre tempo, horário e tal, e ele arrumou esse tempinho para vir conversar conosco. Então é assim, com muita alegria que nós recebemos o Drauzio na roda de leitura. Vou passar a palavra para ele e boa leitura para todo mundo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Depois de um dia corrido para conseguir liberar esse tempinho aí, que já estou naquela fase da vida que não tem tempo para mais nada. Então, eu vou ler esse primeiro texto. São dois textos que foram selecionados, um chamado Rita Cadillac e outro Seu Valdomiro. Rita Cadillac. Fizemos um concurso de cartazes de prevenção à AIDS patrocinado pela Unip com prêmio de $1.000 convertidos em maços de cigarro à moeda local, dividido entre os 5 ganhadores. O Valdemar Gonçalves do Esporte e um grupo de presos dos postos culturais dos pavilhões distribuíram cartolina branca e pincel mágico. Cópias dos melhores cartazes foram posteriormente afixadas pela cadeia inteira. O primeiro colocado desenhou uma camisinha dentro da qual havia uma seringa pingando sangue. Embaixo os dizeres: AIDS, você pode evitar. Tantos cartazes de AIDS e nunca vi alguém unificar com tanta propriedade a ideia do preservativo e da seringa numa mensagem única, como fez o vencedor, um magrinho com dentes em péssimo estado que tinha parado de estudar na escola primária e cumpria 5 anos por pequenos assaltos em parceria com o primo mais velho na região do Largo 13, zona sul de São Paulo. Os prêmios foram entregues numa tarde de calor intenso no cinema do 6. Estavam presentes mais de 1.000 detentos. Para brilhantar a cerimônia, o Valdemar convidou Rita Cadillac, ex-chacrete que encantava os homens diante da TV sábado à noite. O pagode ficou por conta do Reunidos por Acaso. Depois da quinta música, o mestre de cerimônias Demétrio, um senhor careca com anel no dedinho, viciado em corrida de cavalo, anunciou com voz melosa: prezados reeducandos desse estabelecimento penal, o humilde locutor que vos dirige o verbo tem a honra de anunciar esta grande artista figurativa da televisão, musa indomável da arte dançarina, aquela que foi a bailarina crooner do impredizível Chacrinha, que Deus o tenha. Neste momento festivo, convido para adentrar ao palco a rainha da casa da detenção, Rita Cadillac. As últimas sílabas dos 2 nomes próprios saíram intermináveis. De saia justa, Rita subiu decidida, os seios balançando na blusa entreaberta. Uivos e suspiros na plateia. Com um sorriso malicioso, ela encarou o público, fez um sinal para os músicos e caiu no samba. Mulher sensual, requebrado maravilhoso.
Excitada, a massa gritava: vira, madrinha, vira, Rita, pelo amor de Deus. Ela, desentendida, continuou seu bailado lascivo de frente, no máximo de lado para os homens suplicantes. Vira como a gente gosta. Vira, Ritinha, só uma vez. Quando os gritos atingiram o clímax, Rita, de saia preta, ar de colegial, levou a ponta do dedo indicador ao lábio e com a outra mão desenhou um círculo imaginário como a consultar o desejo da malandragem. Isso, vira, agora, madrinha, mata nós. Suada, 2 botões desabotoados, ela afinal fez a vontade dos fãs. Imediatamente as vozes calaram. Silêncio total. No pagode do Reunidos, o cantor de cavaquinho atacou o estribilho de sua autoria. Liberdade é você, o nosso amor e um barraco para nos aquecer. De costas para o público extasiado, no ritmo, suas cadeiras começaram um movimento sinuoso de amplitude crescente. Quando esta atingiu o grau máximo, Rita Cadillac, com a mão na nuca e a outra abaixo do umbigo, dobrou gradativamente o joelho sem afrouxar o rebolado até as coxas ficarem paralelas ao nível do palco. Resistiu longo tempo requebrando nesta posição de salto alto e costas eretas. Depois tomou o caminho inverso ao da descida. No meio do percurso para cima, quando as coxas atingiram 45 graus em relação ao palco, subitamente sua bunda estancou no ar por segundos. Rosto de perfil, o queixo sobre o ombro, a mão esquerda levantando o cabelo do pescoço molhado, as cadeiras afinal deram um tranco definitivo para o alto e a artista saiu na direção do pandeiro para o delírio da malandragem que quase pôs abaixo o velho cinema, com todo o respeito. Com todo o respeito. Obrigado, senhor. Seu Valdomiro. Seu Valdomiro é um mulato de rosto vincado e canta... Desculpa. Seu Valdomiro é um mulato de rosto vincado e cantos grisalhos na carapinha. Em seu olhar de homem preso, às vezes brilha uma luz que ilumina o rosto inteiro. Os 70 anos e as histórias de cadeia ao lado de bandidos lendários como Meneghetti, Quinzinho, Sete Dedos, Luz Vermelha e Promessinha fizeram de seu Valdo um homem de respeito no presídio. Na caminhada cumpriu pena em diversas unidades. Numa delas, após 4 meses de solitária na escuridão total, quebrada só quando abriam o guichê da cela para passar o prato de comida que ele precisava engolir depressa para se antecipar ao assanhamento das baratas, seu Valdo simulou ter perdido o juízo. Para convencer os carcereiros da insanidade, rasgou uma nota de 5 e comeu os próprios excrementos. Tive que fazer essa sujeira para sair daquele lugar. Na solitária daquele tempo, a gente aprendia o limite de um ser humano. Seu Valdo nasceu numa ladeira de terra do Pari, perto do Largo Santo Antônio, neto de uma avó racista que discriminava a mãe dele de pele negra. Meu pai, por ser assim de mente fraca nas influências, se largou e eu fiquei ao léu dará com a mãe e 2 irmãs pequenas. Naquelas circunstâncias, a mãe juntou os 3 filhos e voltou para a casa da mãe dela na Alameda Glete. A acolhida foi calorosa. A minha avó materna, que justamente tinha um puteiro, recebeu nós de braços abertos. A casa dessa avó, na zona do Baixo Meretrício de São Paulo, era um predinho de 3 andares no qual trabalhavam 12 mulheres. No fundo ficava a casa deles, normal. Com o dinheiro que a vovó ganhou administrando o puteirinho, compramos um parque de diversões e nisso começamos a correr trecho. Seu Valdo era grandão, já tinha 16 anos, tomava conta do estande de tiro ao alvo e vivia amigado com a Betina, ex-funcionária do predinho da Alameda Glete. Um dia, por traição do destino, o parque pegou fogo e a família voltou para uma pequena chácara da avó Previdente, perto da represa de Guarapiranga, na periferia de São Paulo. Seu Valdo foi trabalhar como desentupidor de fossa, levantou uma casinha e levou vida de trabalhador até que os acontecimentos mudaram o rumo das coisas. A mulher foi a causa de tudo, segundo ele. Devido que era muito ciumenta, até dos meus cachorros. Eu adoro cachorro e nem podia tratar deles direito que ela enfesava. Dizia que eu punha mais atenção nos bichos do que propriamente na figura dela.
Veja que absurdo, doutor, um ser humano rivalizado com um animal. O gênio da esposa era um suplício. Ciúmes de outras mulheres, então, virgem, Deus o livre. Se ele cumprimentava uma vizinha, ela xingava de mulher da vida em diante. E cada vez que ele se atrasava, eram 4 horas de falatório, no mínimo. O gênio da esposa criava problemas com maridos e irmãos das moças ofendidas. Ele só fazia apaziguar, tarefa em glória. Não tem jeito, doutor. Mulher, quando engata no ciúme, é o cão vestido de saia. De noite o senhor quer dormir para trabalhar cedo e a peste não para. O senhor bebe uma cachaça depois do serviço, chega em casa disfarçando na hortelã, ela fareja o bafo e pronto. Já acha que estava com outra, que homem tudo não vale nada, e vai o filho de Deus provar que não. Um dia mudou-se para a vizinhança uma mulata assim descrita por ele. Maravilhosa, doutor. 2 pernas torneadas por Deus e um rebolado de parar a feira. Na rua, quando a mulata vinha de lá, seu Valdo, discretíssimo, abaixava a cabeça. O comedimento tinha justificativa, para não atiçar jaguatirica em casa. E também admite, para não despertar a ira do marido, afamado como baiano ciumento, criador de vários casos por causa da mulata. Um domingo de sol, seu Valdo, no portão de casa, estreava o primeiro óculos escuros de sua vida, quando passou a mulata, a morena requebrante. Distraído, ele nem percebeu que atrás dele, Betina chegou na janela para bater o pano de pó. Pra quê, doutor? A onça invocou que eu estava de olho comprido na mulher do baiano. Deu a volta sorrateira, meiga como quem vai me fazer um carinho, e foi básica. Zap! Agarrou no meu membro. Veja só o desrespeito. Num instante, Betina avaliou a dureza em questão e concluiu que seu Valdo era um ordinário sem vergonha e não valia o feijão que ela enchia na marmita dele. A gritaria atraiu os vizinhos. Seu Valdo não sabia onde esconder a cara. Por fim, convencido da impossibilidade de acalmar a esposa, mandou-se para o botequim morto de vergonha dos conhecidos. A Estrupício ainda veio atrás até a esquina falando um monte, tudo na voz esganiçada. No bar ele encontrou o Joca, que lhe pagou um rabo de galo para acalmar e o convidou para uma partida de sinuca. Experiente no taco e com as mulheres, Joca aconselhava o companheiro quando chegou o baiano. Não tinha achado bonito o papel de seu Valdo. O que você aprontou com a Cida? Nunca nem olhei para sua esposa, cidadão. Até peço desculpas à sua pessoa, mas o acontecido não é motivo para ofensa. Minha mulher é ciumenta, possessa e sempre dá vexame. A vila inteira reconhece o feitio dela. Tua própria senhora disse na frente de todo mundo que você não tira os olhos da Cida quando passa. Vou te ensinar a respeitar a mulher do próximo, seu preto vagabundo. O baiano puxou a peixeira. Joca, amigo de verdade, não gostou da ofensa e sacou o revólver. Ele é preto, sim. E por acaso você é muito branco? Agora, vagabundo não, que ele tem carteira assinada. Se der um passo à frente, quem morre é você, baiano. O baiano vinha cego de ciúmes ou era valente de fato. Mesmo baleado, ainda tentou esfaquear seu Valdo. Só não conseguiu porque esse lhe deu uma pancada na fronte com a parte grossa do taco de bilhar. O baiano morreu no hospital. Joca, que andava procuradíssimo pela polícia, fugiu para o Nordeste. E seu Valdo, trouxa, 2 dias depois se apresentei na delegacia, pobre, sem advogado, alegando de legítima defesa. Dia de visita, um mês mais tarde, na casa de detenção, anunciaram o nome de seu Valdo para receber uma pessoa na entrada do pavilhão. Morto de ódio, diz ele, no caminho até a porta, decidiu esganar a Betina, aquela mulher possessiva responsável pela desgraça que o atingira. No portão, entretanto, não era Betina quem o aguardava. Era a morena, a pivô da tragédia, de vestido vermelho, olhos trêmulos e lábios rútilos. Me abriu um sorriso tão alvo, doutor, que encantou meu coração. E nesse dia abençoado começou o nosso amor, que pela vontade de Deus resiste até hoje. Isso é um romance, uma história maravilhosa, né? E a história é dele mesmo, desse homem. O nome está trocado, mas a história é dele mesmo.
Bom, gente, a partir de agora a roda é de vocês. Vocês é que perguntam, quem não veio ainda à roda de leitura, quem faz a roda são vocês, tem um microfone à disposição. Eu vou começar fazendo uma pergunta que é para vocês, né, esquentarem aí. Podem enviar por escrito para mim, tá? Drauzio, lendo, né, Estação Carandiru, e agora até relendo com você até esse episódio do seu Valdomiro, eu reparo na facilidade com que você mistura a narração, que você é um narrador aqui, e o depoimento do personagem. Quer dizer, é como se casassem, é uma coisa tão impressionante. É uma ficção, é como se fosse uma ficção. Você já tinha pensado em escrever romance? Como é que foi? Porque é o teu primeiro livro, assim, né? Não, nunca tinha pensado, não. O Estação Carandiru nasceu quando eu já frequentava a casa de detenção há 7 anos. E aí eu ouvia muitas dessas histórias, né, essas conversas de corredor e sala de atendimento. E eu sempre me interessei muito por ouvir essas histórias. Então, quando eu via alguém contando uma história interessante, eu estimulava um pouco, ficava interessado, fazia perguntas e tudo. Mas nunca pensei em escrever, não. E aí, quando eu contava essas histórias para os amigos e tudo, ficava todo mundo prestando uma atenção, né? Eu até evitava, assim, reuniões sociais, não falava na cadeia de forma alguma, porque você acaba a festa, fica todo mundo só ouvindo, né? Então, eu não entrava, não discutia essas coisas. Mas aí fiquei pensando, falei, olha, essas histórias eu começo a esquecer, eu vou tentar escrever algumas delas. E aí, quem sabe se eu publico em algum lugar um dia. A minha ideia, assim, básica, era de, quem sabe, fazer uma coluna policial num jornal popular, assim, tipo Notícias Populares, esses jornais, assim. É engraçado, uma coluna policial escrita por um médico, né? E comecei a juntar essas histórias. Mas quando você escreve sobre essas histórias, você tem que dar uma noção da cadeia, senão a pessoa que não tem ideia de como é, não entende o que é aquilo. Você fala, no cinema do Pavilhão 6, o Pavilhão 6 é o quê? Onde fica isso? Né? No Carandiru? É onde é? Né? E aí eu comecei a ter necessidade de fazer uma descrição da cadeia, uma descrição sumária para que se pudesse compreender as histórias. E foi fazendo essa descrição sumária que eu percebi que isso podia dar um livro, assim que nasceu o livro. Nasceu completamente sem um planejamento inicial, né? Que são umas falas tão encaixadas com a narração, é uma coisa impressionante, a naturalidade com que a coisa saiu, né? É porque, na verdade, a primeira versão que eu fiz do livro era uma versão que não tinha narrador. Era uma versão que vinha, porque o palavreado dos presos é uma coisa tão curiosa, eu fiquei tão encantado quando cheguei na cadeia, porque quem lê o livro não tem palavrão, praticamente não tem palavrão na boca de preso. Quando o preso está perto do médico, ele não fala palavrão de jeito nenhum. E quando ele fala distraidamente, muitas vezes aconteceu isso, de eu chegar num ambiente, alguém falar um palavrão qualquer, e ver que eu estou lá, e voltar e dizer, olha, desculpa, eu não vi que o senhor tinha chegado. E eles, ao contrário, quando se dirigem ao médico, procuram falar o melhor português de que são capazes, o melhor português que eles sabem falar. E esse português é estropiado, porque a imensa maioria dos ladrões não passou do curso, dos primeiros anos de escola, né? E é um português estropiado, mas esse português persegue um português antigo, uma forma da linguagem que nós não usamos mais, mas que você reconhece que um dia era um português, eles têm essa imagem do português bem falado. Então eu fiz o livro, praticamente estava inteiro o livro, só nessa linguagem, não havia narrador nenhum. E quando eu apresentei na Companhia das Letras, eles não se interessaram pelo livro. Eles falaram, olha, é um livro interessante e tudo, mas não está na linha da gente. E eu falei, tá bom, vou achar uma outra editora que faça o livro. Mas na discussão com o Luiz Schwartz e com a Maria Emília, lá, o Luiz Schwartz falou uma coisa que eu fiquei preocupado. Ele disse, olha, eu acho interessante esse linguajar, essa forma de usar a língua, mas isso, quando é muito prolongado, eu acho meio chato, meio cansativo. E eu fiquei com essa coisa na cabeça, falei, não quero fazer um livro que fique chato, né? Isso é a última coisa que qualquer escritor quer fazer, né? E aí então resolvi reiniciar o livro, reescrevi tudo outra vez, aí contando a história com o narrador e tal. Mas como eu queria colocar a linguagem,
Falei, se está chato eles falando o tempo inteiro nessa linguagem, quem sabe se eu conseguir enxugar isso e retirar disso a essência mesmo. E aí a essência permeia a narração. Então foi essa forma que eu acabei escolhendo para isso. Perguntas da plateia? Já tem uma ali. Doutor Drauzio, eu quero fazer uma pergunta sobre uma reportagem que saiu na revista Mitsubishi, e eu achei muito engraçado. Eu estou até com ela aqui, que ela caiu na minha mão por acaso, que eu não costumo ler essa revista, costumo ler muito, mas essa daqui é rara. É uma reportagem sobre medicina esportiva, e você fala assim, não sei se você fala ou se os escritores puseram na sua boca. O que faço na penitenciária do Carandiru não é cidadania nenhuma, faço porque me divirto para burro. E isso me surpreendeu muito, porque, normalmente, a maioria das pessoas, inclusive eu, tem medo de trabalhar com presidiários, com menor infrator, né? Eu já fui voluntária na FEBEM e saí de lá porque eu fui refém deles uma época. Então, eu te pergunto, como que você se diverte para burro? Você tem todo um jeito especial, mas isso me deixou, assim, preocupada, sabe? É porque você já fez... Você fez esse trabalho voluntário, aí você sabe que a gente, quando faz um trabalho desse tipo, que as pessoas consideram assim tão estranho, não é? A tendência disso é tentar encontrar uma justificativa. Né? Por que esse cara vai lá? Né? Por que ele vai fazer lá? O que ele pensa? Eu, no começo da detenção, de vez em quando chegavam funcionários, carcereiros, que são malandros demais, os carcereiros, né? São espertos, falam pouco, olham muito. De vez em quando chegava um e dizia, doutor, o senhor vai se candidatar ao quê mesmo? E dizia, não vou candidatar a nada, não sou político. Tá? E o cara ficava, passava um tempo, ele voltava, o senhor não ia ser candidato, não sei o quê. Tá? E o cara fica querendo procurar uma justificativa. Né? E se essa justificativa não é uma carreira política, então qual é? Então é religião, né? O cara é religioso, vai lá, porque ele acha que assim ele ganha o reino dos céus e tal, tudo bem, está cheio de religiosos na cadeia. Eu não sou religioso, religião não é a minha área, de jeito nenhum. Então é por solidariedade humana, o cara que vai lá defender uma ideologia, ele quer, sei lá, ele quer fazer parte da causa dos defesa dos direitos humanos e tal. Eu acho que talvez até devesse fazer isso, mas eu não me interesso por isso. Né? Não é a área, eu não me interesso por essa área de atuação, me interesso pelos direitos humanos, mas não quero ter nenhuma atuação nessa área. Eu vou à cadeia porque eu, quando era criança, gostava de filme de cadeia. Eu gostava de filme, e até hoje eu adoro. Meia-noite, eu estou indo dormir, eu estou passando a televisão, aparecem 2 homens numa grade, eu paro, já sei que vai até as 2 da manhã, por pior que seja o filme, eu não consigo parar de assistir. Eu tenho essa coisa por cadeia. Eu entrei na casa de detenção em 1989, quando eu tinha 46 anos de idade, nessa época. 89, 46 anos de idade. Eu me formei em 1967, então eu já tinha aí, 89, para quanto é dar essa conta aí, eu me perdi. 22 anos de formado, cancerologista e tudo, né? E eu entrei na cadeia para fazer um vídeo de AIDS. E quando eu entrei na cadeia, cadeia você entra, a porta da cadeia, aqui você entra, a porta abre, a cadeia vai bem atrás de você, né? Você já sabe que você está do lado de dentro agora, né? E na hora que a porta bate, já dá uma sensação esquisita, corre um frio na espinha, né? E aí você olha, mas está tudo calmo, as pessoas conversando, um abrindo porta, outro fecha, outro com um carrinho, não sei o que, é um ambiente comum. E você fala, não, acho que está tudo bem, né? Está tudo calmo aí. Mas você já fica um pouco tenso. Na cadeia, não há quem não fique tenso. Eu noto ainda hoje, tantos anos depois, está todo mundo calmo, ali um fazendo uma coisa, outro fazendo outra. De repente acontece um barulho que não é o barulho comum da cadeia. Bate uma porta, ninguém liga. Um cara grita, ninguém... Mas acontece um barulho diferente, você vê que parece cachorro. Quando está parado, a orelha levanta assim, quando vê um... A cadeia tem essa tensão. E eu, quando entrei lá, fiquei com essas imagens tão fortes depois. Passei um dia na cadeia. Aí fiquei com aquelas imagens, aqueles guardas, aquela enfermaria de AIDS, com aqueles doentes morrendo,
um médico que eu vi que tinha sido meu aluno no cursinho, um rapaz mais jovem do que eu, o doutor Getúlio, até hoje não sei o sobrenome dele. Isso foi na penitenciária do Estado, que é atrás da casa de detenção. E vi ele lá atendendo os doentes e tal, sozinho, no meio daquele ambiente. Eu falei, pô, mas esse que é médico, né? Mas sou eu. Né? Esse cara está aí no meio desse lugar, né? E fiquei com essa imagem muito forte mesmo. E eu não consegui mais tirar isso de dentro de mim. Eu só pensava na cadeia. Eu passava o dia, a noite na cama, em todo lugar estava pensando na cadeia. Eu falei, pô, se isso está batendo desse jeito em mim, é porque eu tenho que chegar mais perto. Eu vou lá ver como é. Quero entrar, quero ver como é que eu me sinto. Se está me gerando essa tensão, essa curiosidade, então vou achar um dia na semana e vou lá atender doente também, fazer como fazia aquele médico lá, que estava sozinho no meio daquela gente, um cara absolutamente desconhecido, fazendo o trabalho dele. E aí eu comecei por isso. E aí fui me enturmando na cadeia, fui conhecendo o ambiente, vendo as pessoas, etc., conversando, você faz amigos também, porque no dia a dia é inevitável isso, né? E, de fato, me divirto muito nesse sentido, né? Me divirto bastante mesmo, até hoje. Quer dizer, não tem nenhum sentimento nobre por trás disso, é isso que eu quero dizer, né? Tem aqui uma pergunta, enquanto o microfone... Ah, já tem alguém mais aí? Eu vou ler essa aqui e depois... Pode ficar já com o microfone. É, mais aguinha, né? Esse aqui, ó. Mas pode ler, sim, né? Obrigado. Drauzio, em algum momento você passou por alguma crise de consciência por fazer esse trabalho com presos, visto que certas pessoas acham que eles não merecem tal tipo de ajuda? Houve críticas? Uma pergunta do Valmiro, e ele está esperando, Valmir, e ele está esperando o seu autógrafo. Tá? Tem gente que diz isso mesmo. Fala, cabimento, esses caras ficam aí, assaltam, matam, estupram. Aí vão para a cadeia, ainda você vai lá atender esses vagabundos e tal. Eu não gosto de ladrão também. Fui criado numa família de gente honrada, honesta. Meu pai era um homem absolutamente honesto e rigorosíssimo nessa área aí. Foi tesoureiro de uma firma aí, com 4 filhos, dificuldade econômica, foi tesoureiro 50 anos da mesma firma. Acho que é uma prova absoluta de idoneidade, né? E eu não gosto de ladrão também, mas isso foi no começo, me deu um problema de consciência mesmo, né? E às vezes quando você ouve certas histórias assim, dá vontade de você matar o cara que você está atendendo, né? Mas eu acho que isso não é função do médico. Eu acho que não cabe ao médico fazer esse tipo de julgamento. Isso é uma função do juiz. O juiz é preparado para isso, estuda, sabe como aplica o código, ele é o profissional para isso. Então, quem tem que julgar é ele. O médico não. O médico vai lá para atender doente. Eu atendo no meu consultório particular um senhor que vem de gravata, trabalha no mercado de capitais. Eu não fico interessado nas falcatruas que esse homem faz no dia a dia dele, né? Por que eu também tenho que ficar interessado no que fez aquele outro que está lá preso no 5º andar do pavilhão 5? Não é minha função essa. Minha função é atender os doentes e está acabado. Sou capaz de fazer isso, como há muitos médicos que não são capazes de fazer, falam, não, tenho ódio desses caras, eu não consigo nem chegar perto deles. Então, tudo bem, não faça. Não faça. Agora, eu não tenho esse tipo de problema. Eu acho que eu sou capaz de chegar lá, atender, e sou capaz de mandar matar uma pessoa que fizesse mal para uma filha minha. Eu acho que essas coisas não são ligadas, são absolutamente desligadas. Como profissional é uma coisa, como indivíduo, como fora da profissão, você age do jeito que achar melhor. Eu queria continuar um pouquinho nessa linha. Meu nome é Patrícia e uma coisa que eu achei muito legal no seu livro foi essa falta de julgamento. Você conta histórias de pessoas que estão presas porque fizeram coisas condenadas pela sociedade e aparece muito, puto, o cara teve azar, você não questiona as escolhas deles em nenhum momento. E é difícil fazer isso quando você ouve esse tipo de história. A gente ouve e está o tempo inteiro se posicionando, julgando e tal. Né? Então, é um pouquinho isso que ele perguntou, mas eu queria ir mais longe. Como é que você consegue não julgar e, às vezes, se colocar na perspectiva do cara? Quer dizer, você acaba de ler e fala, nossa, o cara deu azar.
Você já não está também mais julgando quando acaba de ler, você entra na ética dele, na visão dele, né? Como é que você consegue fazer isso? Porque você, quando julga esse tipo de... Quando você julga qualquer situação, você julga porque você está fora dela, não é? Porque nós temos a maior dificuldade em nos julgar, não é? Quando a gente comete um erro, faz alguma coisa, a gente tem uma explicação, não, eu fiz por isso, por aquilo. Você só consegue julgar os outros, não é? Os outros a gente julga. Julga por quê? Porque se coloca dentro da sua perspectiva e olha aquela situação de acordo com o seu olhar. Eu acho que se eu tivesse feito um livro assim, ele não teria tido interesse. Não era esse o livro que eu queria escrever. Eu não queria escrever um livro dizendo o que eu acho do sistema penitenciário brasileiro, dos ladrões que estão na cadeia, como isso tinha que ser resolvido, que solução esse problema podia ter. Se eu soubesse escrever esse outro livro, eu escreveria, mas não seria esse. Eu não sei como é que resolve esse problema, como é que tem que organizar uma cadeia, eu não sei isso. O que eu quis mostrar é como é uma cadeia, como funciona. Eu quis fazer uma descrição de como é e deixar para o leitor julgar do jeito que ele quisesse. Tem uma cena no livro que um ladrão pega a mão, faz um assalto, pega a mão do assaltado e crava uma faca e deixa a faca que espeta na mesa embaixo. Na hora que eu estou descrevendo essa cena, eu não preciso dizer que foi uma atitude cruel dele. Eu não preciso já usar adjetivos. Você pode olhar o livro, quase não tem adjetivos. O leitor sabe que uma pessoa que pega uma faca, enfia na mão de uma vítima e crava a mão dele na mesa é cruel, para dizer o mínimo, não é? Então não cabe ao autor. Eu acho que uma das razões pelas quais o livro teve tanta aceitação foi essa. Porque você não fica induzindo o leitor, eu não quis em nenhum momento induzir o leitor a pensar o que eu penso. Eu quis mostrar para ele como é essa realidade, ele vai pensar o que ele achar melhor. Oi, doutor Drauzio, você já me conhece, né? Sou a Cléo, da revista Goer. Eu, por 2 anos, trabalhei dentro da detenção. Pela Rádio 9 de Julho Católica, eu fazia um trabalho lá todas as quartas-feiras, a gente entrevistava os detentos pela pastoral carcerária. E eu conheci pessoas fantásticas lá, inclusive, por coincidência, o seu Valdomiro, que trabalhava no departamento de computação. Uma pessoa inteligentíssima, ele foi preso por estupro. Me deu várias entrevistas, e tem muitas pessoas inteligentes lá dentro e estão lá por uma fatalidade, por trocentas mil razões. Eu queria saber do senhor, você falou do portão que fecha, você está lá dentro, não tem mais jeito de sair, só olhar para trás. A minha sensação era, quando eu saía, quando eu ia embora, e o portão se fechava, eu estava na rua, eu pensava neles lá dentro. Eles presos, e aquela minha sensação de liberdade, até hoje eu não consigo explicar. Eu queria saber qual a sensação do senhor quando o senhor sai da detenção. É universal isso, todo mundo sente isso. Eu já chequei isso com muita gente. Você, quando sai da cadeia, quando vou, fico muitas horas. Eu, em geral, atendo... Agora não, porque a cadeia está com 950 presos só esta semana, então está bem diferente. Mas eu ficava 7, 8 horas atendendo gente, consecutiva, sem parar um minuto, filas enormes e tudo. E aí, quando eu saía depois de tanto tempo, dá uma sensação, parece que está... É estranho até, né? Parece que você está saindo de uma coisa muito ruim, entrando numa coisa muito boa. E a coisa muito boa é a Avenida Cruzeiro do Sul, com o metrô passando ali, que é um horror, não é? E eu... Será que isso acontece comigo só? Porque você pensa, não, eu é que tenho um pouco de claustrofobia de estar lá dentro quando eu saio. Mas eu conversei isso com sei lá, com N funcionários, gente com 20, 30 anos de cadeia, todo mundo tem essa sensação. Quando sai para a rua, uma sensação de felicidade, assim, né? É muito estranho mesmo. Olá, boa noite, Paulo. Drauzio, meu nome é Roberto e eu queria assim, ser bem objetivo, que eu fiquei curioso para uma coisa que eu queria saber do livro. Primeiro, assim, qual é a função dessa divinéia, daquele espaço? Isso, para mim, não ficou claro, né? Uma segunda questão, que eu acho que, de certa forma, você já está colocando na conversa, é o processo criativo, né? Como é que você nunca escreveu nada, assim, no nível da literatura, sem se, né? Não é
sei lá, um simpósio de medicina, e consegue criar um trabalho maravilhoso como esse. Quer dizer, como é que, como é que foi esse processo? E uma terceira questão, como é que você está vendo a filmagem do Babenco? Porque eu, pessoalmente, tenho uma opinião assim, eu acho que o livro é infinitamente sempre melhor do que o filme. Né? E aí eu queria ver como é que você está pensando isso, como é que você está vendo isso. Era isso. A primeira, qual era mesmo? A Divinéia, qual a função dela? A Divinéia é um pátio de distribuição, né? Porque a cadeia funciona assim, tem um mapinha aí no livro, sabe? Você tem a porta de entrada, aí tem um corredor, aqui outra porta de entrada, chama de ratoeira esse pé, porque parece uma ratoeira, você entrou aqui e está preso, né? Aí depois você dá num outro pátiozinho e depois você dá na Divinéia. A Divinéia é um grande pátio de onde sai de distribuição. Então, tudo que chega na cadeia para na Divinéia, para não ter que entrar, não ir lá para dentro, por razões de segurança. Então, chega o caminhão com comida, com material de construção, com o que for, para tudo ali na Divinéia. E dali as coisas são distribuídas para os pavilhões. E também a única saída da cadeia. Você, para sair da cadeia sem passar pela Divinéia, é só pulando a muralha, ou por baixo da muralha. Né? Não é um espaço deles, é o espaço dos detentos que descarregam material geral, né? Então, esses têm um passe especial, só eles podem chegar na Divinéia. O detento comum não chega lá de jeito nenhum, é barrado na porta antes. Né? Essa é a função da Divinéia. Em relação ao processo criativo, eu realmente nunca tinha escrito nada desse tipo. Eu tinha escrito coisas de medicina, isso sim, já tinha escrito muita coisa. Mas isso foi uma experiência inicial. E eu não sei, foi acho que um pouco dessa necessidade mesmo, nasceu dessa maneira. Comecei escrevendo as histórias e tentando enxugar bem, porque a gente quando conta história é muito prolixo, né? E tentei enxugar essas histórias o máximo possível, porque quando você está escrevendo, você vai, escreve, aí você volta, quando você volta com critérios, você fala, não, mas esta ideia que foi colocada aqui substitui essa outra que está colocada. Estou repetindo a mesma coisa de um outro jeito. Isso dá sempre para cortar. O padre Vieira dizia que, como é que ele dizia? Ele falou, sou prolixo porque não tenho tempo. E é verdade, porque se você tem tempo de se dedicar ao texto, pega aqui, acha que isso está repetido ali, tira. Será que essa ideia, será que essa palavra que eu estou colocando é essencial? Será que isso aqui não pode ser desprezado? Eu fui fazendo isso e fui percebendo que os adjetivos eram quase todos inúteis. Quase todos. Porque o adjetivo é uma forma de você reforçar, às vezes, coisas que não tem necessidade de você reforçar, como esse exemplo da crueldade que eu dei aí, não é? Então, fui tentando enxugar, deixar um texto bem enxuto mesmo, e só com o que era fundamental ser dito. E como eu tinha muitas histórias mesmo, tinha, sei lá, dá para fazer 5 livros desses, os casos todos que eu ouvi nesses anos, eu acho que eu tive uma fartura grande de material. E aí pude selecionar o material que eu julguei mais interessante. Né? Mas ainda quando revejo o livro, eu percebo defeitos, coisas que eu não teria colocado, teria trocado por outras aí. Em relação ao filme, o Babenco e eu somos muito amigos. E ele, quando o livro ficou pronto, eu entreguei para ele. Pronto não, na fase final, assim, entreguei para ele, pedi para ele dar uma lida no livro. O Babenco é um artista de rara sensibilidade, né? Ele leu o livro, quando chegou lá pela página 10 ou 15, mais ou menos, me telefonou. Falei, o que você pretende com esse livro aí? É uma descrição da cadeia, você fica descrevendo onde é a porta, como é a grade, como é a janela, como é o corredor, parece um notário de tabelião escrevendo. Falei, que página você está? Ele falou aí, 10 ou 15, não lembro. Falei, então espera um pouco, lê um pouco mais do livro, aí depois você fala mal, né? Fala mal sem ler. E passaram-se uns dias. E um dia eu cheguei em casa, tem um recado na secretária eletrônica, de Drauzio, me liga que eu preciso falar com você. Eu que é argentino, né? Não podemos esquecer disso, é um tom dramático e tal, sempre ritmo de tangos argentinos o tempo todo, né? E eu liguei para ele no dia seguinte, que eu cheguei já à tarde, e ele falou, olha, esse livro é uma das melhores coisas que eu já li nos últimos anos. Eu quero pensar um pouco sobre ele, porque ainda estou muito sobre o impacto. Me dá uns 6 meses para pensar nisso, que eu acho que isso aqui pode dar um filme. Eu falei, eu dou quanto tempo você quiser. Eu não imaginava que isso pudesse dar um filme, né?
E aí passou um tempo, ele me ligou, falou, olha, vamos filmar a Estação Carandiru? Eu falei, que não faça isso aí é uma coisa trabalhosa, imagina, um livro que tem um massacre. Fiquei pensando, como é que se filma um massacre? Né? Imagina que mão de obra que é isso, né? E ele vinha numa fase um pouquinho fragilizado aí por problemas de saúde. Eu falei, você precisava faz uma história de amor. Pega ele vive sendo convidado para fazer histórias comerciais em Hollywood, nunca aceita. Eu falei, vai lá, faz um filme desse, ganha um dinheiro aí, fica tranquilo, dá um tempo. Aí ele disse, não, mas eu estou pensando muito em fazer esse filme e tal. E no final fez, passou um ano e tanto escrevendo o roteiro com o Vitor Navas e o Fernando Bonassi. E eu não participei desse programa, nem poderia, porque eles se reuniam todos os dias, às 9 horas da manhã e até às 4 da tarde, escrevendo o roteiro. Todos os dias, isso até sábado, durante um ano. Quando o roteiro estava pronto, aí nós passamos uns 2 sábados, umas 7, 8 horas, em cima do roteiro, aí vendo pequenos detalhes e tudo, mas a minha participação se limitou a pequenas correções só, porque o roteiro, acho que... é muito diferente do livro, né? O livro é sempre mais interessante, porque a literatura estimula, a literatura permite que você faça um cinema dentro da sua cabeça, né? No cérebro construa as imagens, né? E essas imagens construídas pela fantasia são muito mais ricas do que as imagens reais. Por isso é que a gente se decepciona todo o filme que a gente assiste e que gostou do livro, né? A gente se decepciona. Eu lembro uma vez, tem um texto do James Joyce, que acho que é que livro é? O Retrato do Artista Quando Jovem. Ele conta que ele está no Trinity College, que fica no centro de Dublin, né? E ele chega na janela do colégio, está interno no colégio. Ele chega na janela do colégio. Aí ele diz, a chuva caía sobre a torre, sobre a igreja, sobre a escola. Você está pensando que aquilo está se passando na cidade de Dublin, que a chuva caía sobre a torre, sobre a igreja, você constrói a cidade de Dublin na tua cabeça. Ele consegue isso com 3 palavras, né? Um escritor medíocre diria, naquele momento chovia a cântaros, a igreja que estava situada não sei onde. Ele tenta te dar o máximo de informação que o grande artista consegue com uma pincelada só, né? Então, acho que o problema do filme é esse. Você pega um livro como esse, tem 50 personagens, no cinema não pode ter 50 personagens. Tem que reduzir esses 50 para 5 ou 6. E quando você faz essa redução, qual é a única alternativa? Ou você escolhe algum só, ou então você começa a fundir personagens, fundir histórias, né? Misturar um com o outro, tentar encontrar histórias comuns, dividir a história de um com mais de uma participação. Mas, independente disso, eu tenho muita fé que o Hector vai fazer um filme maravilhoso. Porque eu acho que esse filme é uma continuidade da carreira dele. Ele começou, é um Pichote 20 anos depois, né? Eu acho. O filme é um barato do diretor, não é? Mesmo os atores. Vai lá, o diretor manda fazer aquilo, ele faz, e não sabe em que contexto aquilo vai entrar no filme, né? Mas eu acredito que vai ser um grande filme, porque é um Pichote feito agora por um cineasta de 50 e tantos anos, um homem maduro, né? Por gentileza, doutor Drauzio, essa pergunta é para o escritor, mas é também para o médico. Entre aspas, a AIDS é uma doença para o sistema de saúde em voga. O que o senhor poderia me responder sobre o fato de existirem, como cancerologista, quimioterapias de primeira e de segunda? De primeira, para quem pode pagar convênio, e de segunda, para quem está no serviço público. Os presidiários todos que tenham ou possam vir a ter câncer não serão tratados da mesma forma, independente do fato, não é? O que... Acho que a senhora quer dizer que os presidiários têm direito a receber os medicamentos do Ministério da Saúde. O SUS também, né? A relação de quando você começou o trabalho, é fato que o número de portadores, a coisa ficou controlada, mas qual a situação atual? Olha, a situação atual é muito boa por causa disso. Acho que dá para juntar as duas respostas.
tem acesso aos medicamentos. Agora, se ele tiver uma outra forma de câncer que precise de uma quimioterapia... É possível que ele morra na cadeia. É possível que ele morra na cadeia sem antes chegar a ser atendido. O que eu acho aí que responde essa sua questão é a seguinte. A AIDS não é uma doença em moda, é uma doença para a qual... sim, eu sei. É uma doença para a qual houve uma grande mobilização. E nós devemos isso aos homossexuais, porque os homossexuais foram atingidos violentamente pela doença mesmo. Eu perdi inúmeros pacientes homossexuais em condições muito duras de assistir. E eles, pelo fato de já viverem pressionados pelo preconceito, já serem obrigados a se agrupar para poder se defender da pressão da sociedade, eles conseguiram montar uma estrutura de pressão sobre os órgãos públicos. E é a eles que nós devemos hoje esse controle da AIDS no Brasil, esse relativo controle da AIDS no Brasil. Hoje, realmente, qualquer pessoa tem direito a tomar remédio. Eu, no Carandiru, chegava a perder 4, 5 presos por semana com AIDS nos anos 80 e até 95, 96. Hoje, todos tomam coquetel e estão todos muito bem, ninguém mais morre de AIDS. Morrem os craqueiros que param de tomar remédio e tudo bom, mas aí você não pode dizer que é a doença, é a droga, né? Essa pressão que os homossexuais fizeram e que resultou na distribuição gratuita dos remédios, eu acho que tem um desdobramento muito importante. Hoje o governo está distribuindo medicamentos para outras doenças também, para hipertensão, por exemplo. Mas não por quê? Porque não existe, em relação aos pacientes portadores de câncer, uma pressão semelhante a essa. Não existe uma pressão semelhante a essa. Eu não acho mais tão grave isso de não ter quimioterapia de primeira linha, só ter de segunda linha, porque isso pelo menos é um tratamento que eu acho mais grave. É o Ministério, o SUS, estabelecer cotas. Cada hospital tem uma cota, você pode atender tantos, você tantos. O Hospital do Câncer, onde eu trabalhei 20 anos, tem uma cota para atender doentes do SUS. Completou essa cota, ele pode atender, só que não recebe, portanto, não tem como atender, né? Quer dizer, isso é que eu acho a coisa mais grave. Isso eu acho uma espécie de eutanásia consentida aí, não é? Você não mata as pessoas ativamente, mas você nega o atendimento. Isso eu acho o pior de tudo. Eu faço parte dos elites, sem querer, conseguir o tratamento dos cancicos, ridícula de saber que outro ser humano pode estar morrendo por uma questão oficial, quer dizer, é ridículo. Boa noite. O senhor falou que o senhor se divertiu muito lá dentro, né? E pelo menos deu a entender que o relacionamento com os presos era agradável ou amistoso. Eu queria saber se o senhor passou medo lá dentro, se sentiu ameaçado em algum momento pelos presos. Esse divertiu isso foi usado no sentido figurado, né? Eu me divirto com essa experiência, eu me divirto no sentido que eu gosto de fazer isso. É uma coisa que eu faço com esforço. Mas na cadeia você tem momentos de muita alegria, porque é uma garotada, né? Uma molecada, e às vezes são muito engraçados. Às vezes você vê uma coisa que o cara fala, você fala, não é possível, onde é que tira essa ideia, né? Mas você tem momentos muito duros, momentos muito difíceis, momentos de degradação humana num nível que, sabe, você vê 10 homens trancados numa cela onde caberiam 2 no máximo, né? Em que condições, né? Você vê gente que chega num nível de deterioração, sabe, droga e o diabo e maldade, porque essa coisa aqui, essa glamorização do crime é ridícula, não é? O crime quem está no mundo do crime vive em função de tirar benefício próprio. O crime é basicamente de direita. O crime é a expressão do capitalismo selvagem. Essa coisa de dizer, não, que o cara é o criminoso, porque o cara lá no Morro do Rio de Janeiro, quando ele precisa de um remédio, ele vai pedir para o traficante. Ele vai pedir, o traficante dá o remédio mesmo, dá R$10, R$20 e tal, ele está faturando milhares e milhares. Mas esse mesmo traficante que dá os R$10 é capaz de juntar 50 para ir lá tomar um outro ponto de 3 ou 4, matar os 3 ou 4 para ficar com o ponto. Não existe capitalismo mais selvagem do que esse. Né? Quer dizer, isso é uma coisa muito, muito clara. E depois você chega na cadeia, você encontra todas as pessoas, todos eles são santos. O cara chega na cadeia, se você conversar com... Agora tem 950, você vai lá na detenção, você chega à conclusão
que a justiça é criminosa no Brasil e que aqueles 950 inocentes tinham que ser liberados imediatamente. Inclusive, todos já estão com a pena cumprida. Porque você não encontra um ladrão que não tenha cumprido pena já lá dentro. Tinha um diretor na casa de detenção, o Coronel Guedes, que ele fazia assim: vamos fazer o seguinte, isso era a época da ditadura. Ele é muito famoso, até hoje o diretor que os presos mais gostam. Todos aqueles que estiverem com a pena vencida pode fazer fila aqui na porta que eu vou fazer todo o possível para soltar. Agora, o cara que vier para a porta, e está aquele bando ali, né? Agora, o cara que ficar na fila e não tiver a pena vencida, vai apanhar. A fila desfazia, ficavam 2 ou 3. De 50 caía para 2 ou 3. Porque os que ficavam e não estavam com a pena vencida, ele mandava bater. Mandava bater, ele resolvia com muitos. E aí os outros, em compensação, ele se empenhava, brigava com os juízes e tal, dizia, olha, ou vem soltar ou eu vou pôr na rua. E ele conseguia. E conclusão, ele era respeitadíssimo entre os presos. E um homem, o lema dele, você vê como essa questão é complicada. O lema dele era pau e cela. Era o que ele dizia. O preso entende 2 linguagens, pau e cela. Se ele não tiver ameaça de apanhar ou de ser trancado, ele não obedece ninguém. E você fala, não é possível um fascista desses, não é? Os presos, você fala com todos que passaram pela época dele e que estão presos até hoje, ou que foram para a rua e voltaram e tal, que são muitos, não são poucos, não. Todos eles dizem, o maior diretor que essa cadeia já teve foi o Coronel Guedes. Porque ele, a cadeia, o que mata a cadeia é justamente essa, o homem quando vai preso, eu não acho que cadeia seja solução para problema nenhum, honestamente. Não sei qual é a solução também, mas eu acho que tenho certeza que a cadeia não é. Mas o homem, quando vai preso, ele tem que receber uma orientação rígida. Ele está sendo preso. Então, ele tem que saber quais são as obrigações dele e quais são os direitos dele. Isso é fundamental. Ele tem que ter os direitos dele preservados para ele e cumprir as obrigações. Se fica uma situação como essa da casa de detenção, não tem solução. Não tem solução, porque você perde o controle da cadeia. Por isso, quando esse debate, acho que não devia fechar a casa de detenção, falta cadeia. Cadeia sempre vai faltar. Nós não conseguimos construir cadeia na velocidade que os ladrões são fabricados. A fábrica de ladrões produz mais, a produção é muito maior do que o que nós conseguimos guardar na cadeia. Então não tem cabimento você pegar uma cadeia por 7.500 pessoas lá dentro, porque você perde o controle. Eles se associam. Essas gangues que nós estamos vendo hoje, essas quadrilhas de traficantes, de gente que se reúne no crime, etc., é tudo fruto da casa de detenção. Tudo foi formado aí, né? E aí a violência que você tenta reprimir, às vezes se volta contra a própria sociedade, né? A casa de detenção, até o massacre de 1992, era uma coisa bastante organizada. Nos pavilhões havia uma placa em todo o pavilhão que dizia, neste pavilhão estamos há 483 dias sem acidentes fatais. Como nas empresas aí, né? Hoje, imagina, passa, agora não, mas antes não passava uma semana sem morrer 2 ou 3 em cada pavilhão. Doutor Drauzio, você acredita que lá dentro do Carandiru ainda há inocentes, como o Josenir, que escreveu o próprio livro, e você acredita que lá existe ou não? Olha, eu acho que depende do que a gente considera inocente. Eu acho que você pega o caso... Lá todos são inocentes. Quando você conversa, é raro. Eu gosto muito do ladrão quando diz, não, eu fiz tantos assaltos, eu não sei o quê. Eu gosto, eu acho legal isso. Finalmente um culpado aqui dentro, né? Finalmente um culpado. Você olha o livro do Josenir, eu não quero entrar no mérito, mas é um santo que está ali, né? É um santo que estava parado na porta, esperando o irmão, veio a polícia, prendeu, disse que ele estava envolvido em não sei o quê. As histórias são sempre desse jeito, né? Eu nunca vi na detenção uma pessoa inocente completamente. O que você tem, às vezes, são situações em que uma pessoa classe média que pudesse contratar um advogado não estaria presa, não teria sido presa, ou não estaria mais presa. Isso sim, isso acontece muito. Porque a lei
Você cumpriu, se você é primário, por exemplo, e cumpriu 1/3 da pena, você tem direito à prisão-albergue. Então você assaltou, foi condenado a 8 anos de cadeia, você é primária, 2 anos e pouco você tem que ir para uma prisão, para um regime semiaberto. Se você tem dinheiro, a família vai lá, pressiona, o advogado fica em cima, consegue. Se você não tem dinheiro, não tem prisão-albergue suficiente para todo mundo, você fica mofando na cadeia. Então, nesse sentido, sim. Agora, os juízes também não são bobos, viu? Eles não pegam um inocentezinho, um bobão, que pela primeira vez na vida fez uma bobagem e condenam a 7, 8 anos de cadeia. Quando você vê lá, você pergunta, quantos assaltos você tem? Fala, tenho 3, doutor. Quanto você está condenado? 8 anos e meio. Aí você fala, nossa, 8 anos, 8 anos e meio num lugar daqueles. Pô, um menino de 20 anos lá, vai ficar até uns 28 anos e meio dentro da cadeia, né? Aí devagarinho você fala, mas escuta, 3 assaltos só? Você está mal, hein, meu? Você está mal, que é isso? Pensei que você fosse bandido mais bravo ainda. Não, doutor, que é isso? 3 não, na verdade foi mais que isso, né? Aí eu já pergunto sempre assim, quantos? Mais de 100? Eu falo, não, 100 não exagero, então, uns 60, 70. Isso que eu estou falando, não é? Isso é a regra geral, é quase sempre desse jeito. Quase sempre. Por isso que você entende como a situação que nós chegamos, né? Porque o crime realmente compensa, né? Esse menino que teve aí 60, 70 assaltos, teve dinheiro, teve moto, andou em motel, andou em boate, teve mulheres, né? E aí vai preso, 8 anos, ele acaba cumprindo 3, 4, volta para a rua. Ele não vai trabalhar para ganhar 200, 300 reais por mês, de jeito nenhum. Vou ler aqui algumas perguntas que estão chegando. Qual a sua relação com o... Você acabou de falar, mas qual a sua relação com o Jocenir, já que você é um grande referencial para o mesmo? Não, Carla que pergunta. Eu não conheci. Eu conheci o Jocenir, tratei dele na detenção. Ele diz, eu não lembro exatamente, mas eu lembro bem da cara dele. Não conheço nada dele. Depois, quando teve o livro dele, o editor me pediu para fazer uma apresentação do livro, um comentário sobre o livro que eu fiz. Mas eu não conheço ele pessoalmente, não sei nada da vida dele. Gostaria que você falasse um pouco sobre a reação dos presos ao verem suas histórias sendo lidas, vividas com tanta paixão por nós, leitores. A Ângela que pergunta. Olha, a coisa que mais me deu orgulho no livro é que eu não tive nenhuma crítica do livro dentro da cadeia, nem pelos presos e nem pelos carcereiros. E é muito difícil você escrever um livro contando detalhes da cadeia, porque a cadeia a realidade da cadeia se passa em vários níveis. Você olha uma cena e você pensa que aquilo está acontecendo por causa de determinado fato, mas está correndo uma outra história por trás ali, da qual você não tem nem noção. E aquela história está correndo e você acha que está entendendo o que está se passando ali, não está entendendo coisa nenhuma, né? É muito complicado mesmo. Eu, toda vez que tinha dúvida, ia descrever um fato, dizia, mas você acha que eles fazem isso por quê? Pegava um carcereiro antigo, aquele pessoal, falava com os próprios presos. Mas por que fazem isso? Mas qual é a razão de agir dessa maneira? Por que o costume aqui é esse? Porque a cadeia tem uma coisa engraçada, é a coisa mais fascinante da cadeia, que existe lei na cadeia. Existe uma lei interna, o livro deixa claro isso, é uma lei muito rígida. É um código penal que não está escrito, mas o código penal deles prevê qualquer tipo de situação. Da mais simplesinha à situação mais complexa, o código prevê. Quer saber se você pode andar com o segundo botão da camisa desabotoado num dia de visita? Não pode. Por quê? Porque está errado. E acabou. Está errado, não pode. Tem visita, como é que você vai andar com o segundo botão aberto? O primeiro pode, o segundo não pode. Você tem visita, você quer abrir a camisa e enfiar a mão dentro para coçar? Não pode. Você vai fazer isso escondido. Não pode de jeito nenhum. Você está num xadrez, está recebendo visita íntima. Você precisa falar alguma coisa com a pessoa que está lá, uma coisa urgente. Não pode. Você não pode bater na porta por motivo nenhum, a menos que ele tenha pedido para você fazer isso. Então, todas as ações que acontecem na cadeia estão previstas nesse código. E isso é uma coisa muito interessante mesmo. Muito interessante.
Uma garotada na FEBEM, aí lembram a rebelião na FEBEM, que andaram quebrando e fazendo, não sei o quê. E o pessoal que comandou essa rebelião na FEBEM eram os mais velhos, maiores de idade já. A FEBEM tinha um bando de maiores de idade. Eles foram para o Carandiru. E eles lá na FEBEM infernizavam, né? Mexiam com as visitas e não sei o quê e tal. E eu estava chegando na cadeia uma vez, ali na Divinéia, e estava chegando essa garotada transferida da FEBEM para lá. Eles estavam chegando e o pessoal, nas janelas dos pavilhões, gritava para eles: agora que vocês vão aprender, vamos fazer aqui o que vocês faziam lá, e não sei o quê, vão morrer, vai morrer. Essa garotada foi levada para o pavilhão 4, eram santos dentro da cadeia. Eles eram santos, tudo com a mão para trás, simpaticíssimos, né? Doutor Drauzio, é notória a aceitação da sua obra por parte do público e da crítica. Esse sucesso editorial não o estimula a pensar em outros projetos literários? O André que pergunta. Eu não parei de escrever depois do Estação Carandiru. Eu fiz 2 livros infantis. Fiz um livro chamado Nas Ruas do Brás, que a Companhia das Letrinhas editou. Isso foi no ano seguinte, no ano de 2000. Depois fiz um livro chamado, agora recentemente, acabou de saiu na Bienal do Livro, chamado De Braços pro Alto. São 2 livros infantis. Escrevi um livrinho de divulgação para a Folha, daquela coleção Folha Explica, chamado Macacos. E atualmente estou escrevendo um texto para uma peça que o Ivaldo Bertazzo, um espetáculo que o Ivaldo Bertazzo faz com as crianças da Maré, no Rio de Janeiro, um espetáculo de dança. Ele me pediu para escrever o texto. E no meio desse trabalho aí, que me obrigou a ir à Maré várias vezes, eu percebi que eles falaram: vamos aproveitar isso, a gente faz um livrinho também sobre esse trabalho e tal. Eu falei: ótimo, você escreve um texto? Eu falei: escrevo. E quando nós fomos discutir como seria esse texto, eu descobri que o texto era umas 60 páginas, mais ou menos, um pequeno livro sobre essa experiência que eu estou terminando agora. E eu venho escrevendo, desde o ano passado, um livro que eu sempre pensei em escrever, desde há 20 anos atrás. Quando eu comecei a fazer cancerologia, eu comecei a pensar nele. E agora, acabando esse livrinho da Maré, eu quero me concentrar totalmente nesse outro livro. Esse outro livro é sobre a minha experiência de tantos anos com doentes graves. É a minha experiência, qual é o impacto da presença da morte, da possibilidade da morte, que impacto a possibilidade da morte provoca nas pessoas. Não estou falando da morte teórica, dessa que todos nós sabemos, um dia eu vou morrer, não, da sua morte pessoal. Quando você percebe que naquele momento você está diante de uma situação que a tua vida pode acabar a curto prazo. Isso provoca um impacto as reações mais variadas nas pessoas. E eu quero fazer um caleidoscópio dessas reações, não um livro teórico, falar sobre a morte do ponto de vista teórico, filosófico, mesmo porque nessa área a concorrência é forte, né? Eu quero mostrar essa experiência que eu tive acompanhando doentes que vão chegando ao final da vida. É um livro difícil de fazer, complicado, porque é um tema complexo demais, e a gente tem que também, você anda num fio da navalha o tempo inteiro, né? Porque uma coisa dessa, você bobeou, fica piegas, você evitou uma discussão mais profunda, pode ficar superficial, é difícil de fazer, mas isso vai demorar. Pode ser que eu não esteja vivo. Eu já estou na turma que você vai escrever, entendeu? Então, provavelmente, no segundo tempo eu posso esperar, mas eu prometo esperar. Eu tenho a intenção desse livro estar pronto ano que vem. Então dá. Eu não... A senhora faz o favor de segurar, hein? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer ao senhor que é um grande prazer em estar ouvindo suas palavras. Gostaria de saber se o senhor, com sua experiência de vida de médico e de intensa sabedoria, acredita que as pessoas possam mudar, pois eu conheci 4
regressos que foram palestrar no cursinho da Poli, da Poli, que foram assaltantes e assassinos e que hoje são professores e estudantes universitários e também possuem outra ideologia. Para terminar, nós, alunos do cursinho da Poli, Grêmio Politécnico da USP, gostaríamos de convidá-la a palestrar no dito local. Aí ela coloca aqui o endereço e diz que está esperando também o seu autógrafo. Disso tudo a palestra só que fica difícil. Eu estou muito perdido aí mesmo, né? Questão de tempo. Mas eu acho que é possível mudar, sim, lógico. Eu conheci gente de muito bom caráter na cadeia, de verdade mesmo, homens de bom caráter. Gente que, se tivesse feito outras conexões na vida, não teria entrado nessa de jeito nenhum. Ninguém nasce para o crime, não é? Nenhuma mulher nasce para ser prostituta, existe isso. Não é prostituta porque a vida caminhou nesse sentido, fez opções erradas, ou teve menos chance, enfim. Ninguém entra nessa por diletantismo, né? E o crime é a mesma coisa. Uma vida tão dura, a vida do crime não tem sossego um minuto. Morrem todos jovenzinhos aí, não ganham nada, não é? Porque o crime dá dinheiro para esses grandes traficantes. O pessoal, esses não estão com revólver na rua, eles estão aí no telefone celular, passa dinheiro de uma conta para outra, manda buscar, manda levar, manda entregar e acabou, não é? Esses ganham dinheiro, o resto, essa molecada que está aí com revólver ganha nada. E quando vão presos, a polícia toma o dinheiro deles. Enquanto eles têm dinheiro e tal, tem um pouco de dinheiro, na hora que caiu na cadeia, acaba esse pouco de dinheiro. Aí ele passa um tempo lá. Volta completamente, fica mais pobre. Quando sai da cadeia, sai mais pobre. Mais desarticulado socialmente. Às vezes a mulher abandonou, fugiu com os filhos, ou morreu a mãe, a vizinhança mudou, ele sai da cadeia, socialmente está numa condição pior, está mais pobre do que era antes. E agora sai articulado no mundo do crime, conhece todo mundo, sabe que é besteira ficar com farol, né? Com um revólver no farol da esquina é muito arriscado, que ele pode assaltar, pode vender droga, ele conhece as pessoas, e aí muda completamente. É difícil sair disso, muito difícil sair dessa estrutura. E depois que você entrou também, qual é a tua oportunidade? Está aí cheio de gente aí com curso de computação, fala 2 línguas fluentemente, tem profissão, estudou na GV e não consegue emprego. Agora, você imagina um garoto aí ignorante, que mal fala português, às vezes não tem os dentes da frente, aí no mercado de trabalho, que é isso? Não tendo saído da cadeia, né? Jamais, não tem, a chance é zero. Eu acho que tinha que sair da cadeia com um trabalho, era obrigatório isso, para justamente dar chance, porque tem alguns que não querem mais voltar, não querem voltar para um lugar daqueles. A experiência da cadeia é tão negativa que muita gente diz, eu faço qualquer negócio para não voltar para aquele lugar lá. Agora, se você tira e joga na rua, eu tenho uma experiência aqui de muitos casos desses, que eu saio da cadeia à noite, em geral, e às vezes você pega um cara que eu vejo que está sendo libertado naquele finalzinho lá. Eu gosto nessa hora eu sempre faço um pouco de cera para esperar para sair junto ali. Porque aí quando o cara chega na rua, eu gosto de olhar os olhos deles. O olho do homem quando é libertado, ele vira a cabeça assim, olha para os dois lados, você vê um brilho no olhar, uma coisa indescritível mesmo, né? Esse brilho que a liberdade, que a felicidade traz para o olhar, né? Mas inúmeras vezes, eu sempre pergunto, né, se você tem dinheiro, olha, 90% das vezes o cara sai sem nenhum tostão da cadeia. Você vai para onde? Eu moro em Carapicuíba. Como é que o cara vai para Carapicuíba sem dinheiro? Não tem dinheiro para condução, não tem R$1 no bolso. Aí eu pego R$10, dou na mão do cara, olha, se vira aí, vai embora. Isso é 90% deles sai sem um tostão. Agora eu fico pensando, eu preso, 10 anos na cadeia, saio, não tenho um tostão, não tenho dinheiro nenhum. Vou fazer o quê? Vou andar para Carapicuíba ou vou assaltar alguém? Aí pego uma pessoa, arranco a bolsa, saio correndo, pego o dinheiro e tudo bem, vou parar em Carapicuíba. Tudo contribui para o camarada continuar nisso, né? Não ter essa previsão. Que loucura. Pois é, nem isso.
Algumas perguntas aqui, então. Parabéns, doutor Drauzio, parabéns pelo trabalho que o senhor realizou e ainda realiza no Carandiru, e pelo Obrigado. livro também. Todavia, li seu livro e achei ser, em 80%, descrição do lugar e de uma forma que nos aterroriza ao ler essa descrição. O senhor disse que se divertiu muito lá. Tudo bem. Tô achando engraçado. Tudo bem. Mas como homem, cidadão brasileiro, o senhor não poderia ir mais fundo, quem sabe politicamente, ajudar na mudança desse sistema de coisas? É o Celso que está falando. Celso, né? Tá. É o Celso. Eu achei que sim, Celso. Eu acho que poderia sim. E acho que talvez dever. Não acho que o senhor seria o salvador da pátria, mas até pelo fato de eu ter uma pessoa, a questão do presidente da gostaria, ela teve 1 ano e meio no sistema ainda, não lá no Carandiru, mas talvez pior lugar, em São Paulo, um menino jovem. Fala no microfone para a gente ouvir. Um rapaz jovem que fez o que fez, não sei, até a coisa ainda vai evoluir, que vai ter uma apelação da promotoria, tal, não sei o que vai dar. Só que ele sendo da família, isso me consumiu durante esse 1 ano e meio, a mãe, a família, todo mundo, e talvez foi nesse interim que eu li o seu livro, e aquilo parece que pelo problema que eu estava passando também, aí eu lia o livro e realmente me reportava para o Carandiru, né? Então, não acho que o senhor deva ser o salvador. Mas pela graça, que até acho que Deus concedeu ao senhor de estar lá dentro daquele sistema, que eu vejo como realmente horrível, né? E eu acho que o senhor poderia contribuir de alguma forma, quem sabe politicamente, ajudando aí, quem sabe o nosso governo do Estado. Eu até acho que já houve uma certa ajuda, que eles já estão pensando em desativar aquilo lá, né? Ainda tem 960 lá dentro, mas eu já vi que muita gente foi embora. Então, talvez até contribuiu. Então, quem sabe se o senhor poderia aí não se eximir dessa responsabilidade, como cidadão aí, ir a fundo aí, tentar Olha, ajudar. Celso, essa palavra divertir, que é uma palavra que foi usada no sentido figurado. Eu nunca cheguei na casa de detenção, comecei a rir daquela desgraça lá, não é isso, nesse sentido. Divertir é uma coisa boa para mim, né? Uma coisa boa para mim, nesse sentido que eu usei a palavra me divertir. Mas eu não tenho essa vocação política, sabe? Eu não tenho essa vocação. Eu acho que se eu fosse um bom político, eu poderia contribuir mais do que eu contribuí. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu não tenho essa vocação, sabe? Eu não vou fazer uma coisa que eu não sei fazer, que eu vou me violentar para fazer, porque o resultado disso vai ser mau. Eu aplico a minha energia nesse trabalho que é feito dessa maneira. Eu acho que o livro realmente deu uma contribuição para mostrar como funciona a cadeia. Dizem que, de alguma forma, colaborou para a desativação do Carandiru. Não sei até que ponto é verdade isso. Mas eu não, sabe, não tenho atuação política. Eu não tenho. Quer dizer, eu acho que... Eu admiro muito um ministro da Saúde eficiente, como foi o José Serra, por exemplo. Não sei nenhum partidário, ele foi o melhor ministro da Saúde que o Brasil já teve. Mas se me convidasse para ministro da Saúde, eu não ia aceitar. Não porque eu não tenha respeito pelo cargo, ao contrário, porque não seria bom, faria uma porcaria. Eu não sei organizar as gavetas da minha casa. Como é que eu vou organizar uma coisa desse tipo? E, no entanto, eu acho que um ministro da Saúde pode ter um impacto na saúde pública inacreditável, né? Inacreditável. Você vê uma medida como essa, proíbe propaganda de cigarro na televisão. Quem mais curou câncer na história do Brasil, daqui a 100 anos, quando se olhar para trás, foi o José Serra, que nem é médico, porque proibiu a publicidade de cigarro na televisão. Quer dizer, eu acho que essa atividade política tem uma repercussão muitíssimo maior, só que eu não sirvo para isso. A hora que Fala, ele sai de lá, por favor, no microfone. Isso. a hora que ele sai de lá, ele não sai... qual é a opção dele? Ele não tem mais nenhuma opção, praticamente. Uhum. E todas as oportunidades que o senhor tem de falar a respeito desse sistema, o senhor não se negando a falar, já é uma participação política. Não deixa de ser. Então, mas não é uma, eu vejo dessa forma. É uma participação política, mas ela não tem a eficácia sugerida pelo senhor. Seria uma participação política ativa mesmo, né?
de você reunir pessoas, de você ir atrás, de buscar mudança desse sentido. Eu para fazer uma coisa dessa, eu teria que abandonar a medicina, porque não dá para ser político e médico ao mesmo tempo. E eu abandonar a medicina não quero, porque aí vou ficar infeliz. Se for ficar infeliz, não vou saber fazer o outro trabalho. Então vai ser uma desgraça total, né? Indireta, né? Aqui, pergunta, mais umas 2 perguntas. Nós vamos precisar encerrar aqui. O Drauzio precisa sair daqui às 8 horas, gente. Prometi, tá? Eu não sei bem se eu entendi, são 2 perguntas longas. Eu tive alguma dificuldade em entender, mas perguntam sobre a sexualidade, a questão da sexualidade, se os homossexuais são muito discriminados e se a população negra também. Como vivem essas pessoas na cadeia? Quer dizer, esses 2 segmentos aí, Drauzio. Olha, na cadeia existe um certo preconceito racial contra os negros, mas é muito discreto. É engraçado isso, mas tem entre os presos mesmo, não estou falando dos funcionários, que grande parte dos funcionários são negros, são mulatos, mas existe entre os presos um pouquinho de preconceito social. A classe social, os presos vêm da periferia da cidade, né? E a classe social mais baixa não é uma santa em relação ao preconceito, não. O preconceito no Brasil não é privilégio das classes sociais mais elevadas, não. E se percebe esse preconceito, porque ele existe. Mas é uma coisa que dentro da cadeia, o número de negros é muito menor do que o número de brancos dentro da cadeia, né? Muito menos. É visível, você passa, olha assim, vê um negro mesmo dentro da cadeia é raro. Quando você olha negro mesmo, você vai olhar nigeriano, né? O pessoal da droga da Nigéria, que tem muita gente. Uma minoria dos presos é de cor negra. O resto é aquela população brasileira, assim, que é um moreno misturado aí, mais para branco do que para negro e tudo. E depois a outra pergunta. Os homossexuais. Os homossexuais, os homossexuais dentro da cadeia, eles são respeitados. Muito respeitados, desde que se comportem como homossexuais. Quer dizer, eles têm um código de comportamento para eles também. Por exemplo, um homossexual não pode brigar com um heterossexual, isso não. Ele tem que ficar no lugar de mulher, submisso dentro da cadeia, né? Ele não pode brigar, pegar um cara e sair para o tapa, isso esquece. Numa dessas cenas de morte lá, porque cena de morte em cadeia é bárbara mesmo, uma coisa indescritível, porque eles decidem matar uma pessoa, sempre na maior covardia, né? Nunca é uma coisa de 1 para 1 que se enfrenta, não é sempre 30 que vem para cima de um coitado que eles decidiram que tem que morrer. E nesse meio, de vez em quando, tem sempre um ou outro que não tem nada a ver com a história, que pega uma faca e que vai lá e espeta o outro também, que no fim, quando a gente recebe os copos, vem com 40, 50 facadas. Num deles eu contei mais de 80 uma vez. E numa dessas situações aí, um homossexual pegou uma faca e esfaqueou um cara lá que era desafeto dele, mas ele deu um problema louco lá, porque ele não pode, qualquer um pode, mas ele não pode, mulher não pode fazer uma coisa dessas. Por outro lado, existe um respeito, e esse respeito sabe de onde vem? Vem do medo, porque você não sabe aquele homossexual caso de quem ele é. E se você mexe com ele for caso de uma outra pessoa, você está morto. Mas está morto, porque essas coisas na cadeia são impiedosas, né? Então existe um respeito pelos homossexuais que eu acho que aí sim, nas classes mais pobres, existe um respeito maior pela homossexualidade, que existe respeito não é uma palavra, mas um convívio melhor. Nas favelas, tem sempre os homossexuais das favelas, andam normalmente, que tem mais, não sei, parece que mais naturalidade no tratamento desse tipo de problema. Eu não sei se isso é impressão minha, mas eu tenho essa impressão. Aqui, alguém também, é da Neide Lopes, ela pergunta se você vai escrever um livro sobre os presos após a soltura, se é muito difícil esse tema e se você pensa em escrever. Não, agora não penso, não. Agora estou querendo fazer esse outro livro aí. Talvez mais tarde eu volte a esse tema, mas não quero repetir, não. E aqui um recadinho de uma
pessoa. Doutor Drauzio, o senhor, em tudo que o senhor fez, o senhor teve importância fundamental. Fui sua aluna no cursinho Objetivo, Aí está ela. E já tenho 56 anos. Não devia ler, né? Acho que as mulheres não gostam de ler, mas tá bem. Admiro o seu trabalho. Tudo o que o senhor faz traz repercussão positiva. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradecimento. Muito obrigado mesmo. Sua aluna. Enfim, gente, chegamos ao final da roda e eu tenho aqui duas estações Carandiru para sorteio, que a roda sempre tem. Antes do sorteio, eu sempre falo sobre os próximos eventos da roda. A próxima roda de leitura... tem uma coisa. Vocês receberam uma fichinha aí para preencherem. Com isso, vocês vão receber a programação da roda em casa, roda de leitura, que acontece toda a primeira terça-feira do mês. A próxima roda, deixa eu ver aqui, ela vai acontecer no dia 2 de julho, roda de leitura, 2 de julho, sobre um tema, poesia e performance. E vai receber aqui a atriz e poeta que fala poesia, que diz poesia, a Elisa Lucinda. Então, vocês vão ter aqui uma roda diferente, tá? Com uma performance da Elisa Lucinda.